Estamos aqui em mais um episódio do Forbes Under 30 Innovation, uma parceria da Singularity com a Forbes. Eu sou Daniel Castanho, fundador e presidente do Conselho da Anima Educação, e hoje a gente está aqui com uma pessoa incrível, que tem uma história maravilhosa, e muitas das histórias do Under 30, elas acontecem assim, ou por pessoas que são empreendedoras, que são comunicadoras, que transformam a vida das pessoas, e muitas delas, quer dizer, quando a gente é mais novo, a gente não sabe lidar com a frustração, a gente não sabe lidar com os problemas da vida, a gente ainda é adolescente, a gente é ainda muito jovem, não tem aquela maturidade de lidar com os grandes desafios que a vida nos traz, né? E hoje a gente está aqui com uma pessoa que transformou toda essa energia e tudo mais, tudo isso aqui que às vezes trava as pessoas em algo revolucionário, né? Então pegou toda aquela quem sabe, aquele problema, aquela frustração e transformou em algo muito legal, muito bom, né? Então, estou aqui com a Isa é editora da Forbes, né, para entrevistar essa pessoa incrível. Você estava falando aqui, eu estou fazendo aqui suspense, né? Que você falou ali, eu chego aqui e já me sinto íntimo. Não, eu sou super seguidora dela, super. Adoro acompanhar os negócios dela, a maneira como ela se comunica. Realmente uma pessoa muito legal de estar aqui hoje. A Lela, a gente está aqui com a Lela Brandão, da Lela Co, né? Da Lela Brandão Co, né? Que fez uma revolução. Enfim, e como eu disse, né, transformou todo aquele incômodo. Acho que isso é uma coisa incrível. A gente transformar nossas dores e incômodos em força para que a gente possa, então, ir para frente e superar as nossas frustrações. Conta um pouquinho, o que é essa história? Então, estou fazendo essa brincadeira aqui. Como foi essa sua trajetória e o que é a Lela Co? Gente, primeiro, muito obrigada por essa introdução, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui, muito animada para o nosso papo também. Você chama uma... Eita, desculpa, gente. Não tem problema. Lá, tá vendo? Tá vendo? É ao vivo mesmo, né? Tá vendo? Cai celular, funciona, daqui a pouco eu vou bater no microfone. É muito legal estar aqui, assim, quando eu comecei a empreender, eu nem sabia que eu estava empreendendo, eu estava realmente lidando com uma frustração, e aí, de repente, estar falando aqui com pessoas tão incríveis como vocês, então estou muito feliz. E achei muito sensível da sua parte, bem observado, falar sobre essa parada de transcender as frustrações, que é uma coisa bem característica do meu trabalho e da minha jornada como empreendedora mesmo. Assim, eu sempre tenho não foi sempre assim, mas hoje conscientemente eu vejo os desafios e falo, não vou travar, preciso dar um jeito. Claro. Então, é muito engraçado. Eu faço análise há 8 anos e a minha analista... Eu também. Eu acho maravilhoso. Eu também acho maravilhoso. Mas eu faço mais tempo do que você, porque sou mais velho do que você. Não, então eu já faço há mais tempo que você. Se depender de mim, a minha analista vai ser meu relacionamento mais longo da minha vida. E a gente fala muito de produto de análise, né? De coisas que surgem de dificuldades que a gente passa assim, individualmente, como pessoa, e de repente você consegue elaborar, criar uma coisa produtiva a partir disso. Então, eu vejo que os meus empreendimentos têm muito a ver com isso, com compartilhar caminhos, estratégias, soluções, ferramentas que me ajudaram a superar algumas paradas assim que eu passei na vida, tanto profissional quanto pessoal, e transformar isso para outras pessoas poderem usufruir também. Então, é bem característico. Te explicando sobre a Lela Brandão Co, ela é uma marca de roupas confortáveis. E ela exemplifica bastante isso, assim, essa parada de transformar uma dificuldade em uma coisa que pode ser uma solução, né? Fazer essa revolução mesmo, né? Que é uma evolução, mas ao mesmo tempo uma revolução para pessoas que nunca tiveram contato com essa possibilidade. Ela veio de um lugar muito individual, que depois eu percebi que era coletivo. Aí você já conhece. Sim, conheci. Ela tá querendo vestido confa, inclusive quem botou. Exato. Sou número 1. Fofa. Mas, basicamente, quando eu era adolescente, eu passei por coisas muito difíceis, assim, em relação ao meu corpo. Passei por distúrbios alimentares, anorexia, bulimia, dismorfia corporal, e tudo isso tem impactos muito difíceis, assim, no físico e no psicológico, a longo prazo. E a curto prazo também, né? E naquele momento eu não tive ajuda de psicólogo. A gente nem falava de saúde mental naquela época, assim. Eu tinha 13 para 14 anos, era, sei lá, 2011. Não era assim, psicólogo era coisa de quem era louco, sabe? Hoje em dia é muito mais tranquilo a gente falar de análise num podcast da Forbes, sabe? Uma coisa que, sei lá. Isso é legal, lógico. Exato.
E naquele momento eu não tive essa rede de apoio, as pessoas não entendiam muito sobre distúrbios alimentares, era muito uma cultura da dieta, sabe? Anos 2000, tipo, você ia a capa das revistas, era sempre, ai, como emagrecer 10 quilos em 5 dias, sabe? Umas coisas assim, maluca, umas dietas da sopa, umas coisas assim. Então, a gente não falava muito de distúrbios alimentares, e então, não tive uma compreensão, assim, da minha família, dos meus amigos, foi um momento muito isolado, assim, da minha vida. E aí, ao longo dos anos, e aí isso não foi consciente, mas a partir da análise eu vi que eu fiz esse movimento, eu transformei o lugar que as minhas roupas ocupavam na minha relação comigo mesma. Depois, inclusive, transformei isso numa pesquisa, depois eu vou contar para vocês. Eu percebi que eu usava muito as roupas para competir comigo mesma. Então, Isa, não sei se você passou por isso, mas assim, eu usava muito, por exemplo, eu comprei uma calça, eu preciso servir nela até o fim do mês. Ou, se eu parar de servir nessa blusa, fracassei. Sim. Então, usar as roupas muito... A peça de roupa era a meta ali, uma meta que você criava, sempre ligada à estética ali, né? Exatamente. E aí, eu entrei nesse ciclo vicioso de sempre querer ser menor, comprar roupas menores que eu, querer caber nessas roupas e ficar muito avaliando quanto eu estava bem e bem-sucedida a partir dessas roupas. E aí, ao longo do tempo, né, como não pude ter esse apoio psicológico, nem uma compreensão das pessoas que estavam ao meu redor, eu vi que as roupas poderiam, ao mesmo tempo que elas estavam sendo minhas inimigas naquele momento, elas poderiam ser uma ferramenta, um caminho para uma relação mais respeitosa com o meu próprio corpo. Isso inconscientemente. Então, eu fui procurando roupas que não mostrassem se o meu corpo mudou. Então, sei lá, uma calça que de repente tem um elástico. Então, eu não consigo perceber se o meu corpo está menor ou maior, porque a roupa não denuncia isso. Tá. E aí eu fui mudando muito meu armário a partir disso. E aí, depois, ao longo desses 10, 15 anos, eu comecei a trabalhar com internet, comecei a compartilhar mais da minha vida, aparecer mais, usando as minhas roupas, e eu comecei a perceber que as minhas seguidoras, elas tinham muito interesse sobre o jeito que eu me vestia. Então, elas perguntavam, Lela, de onde você compra as suas roupas? Porque você está sempre com umas roupas que parecem super confortáveis, né? Super, que você consegue sentar e cruzar a perna sem nenhum problema, consegue, sabe, uma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, não é pijama, não é aquele conjunto de moletom velho que você tem no armário, sabe? E aí, só que eu não me sentia segura de falar, eu compro em tal marca, porque não era necessariamente uma preocupação da marca, era uma peça que eu achei ali num garimpo, né, numa curadoria que eu fiz ali. E aí, fiquei com isso na cabeça. E aí, veio a pandemia. E aí, na pandemia, eu trabalhava né? Eu tinha a minha frente como artista e como criadora de conteúdo. E aí, de repente, veio uma instabilidade no mercado, principalmente de publicidade, que todo mundo ficou morrendo de medo ali nos primeiros meses. Caíram todos os jobs que eu tinha, todas as publicidades. Assim, eu fiquei com meses, 4 meses, sem nenhum projeto. Tinha os meus projetos de arte e tal, mas não podia ficar indo na casa das pessoas para desenhar, porque eu era muralista. Então, trabalhava desenhando na parede das pessoas e tal. Não ia no meio da pandemia. Ainda mais no começo, estava todo mundo desesperado. E aí eu falei, tenho tempo na mão, o que eu vou fazer? Não consigo ficar parada, né? A cabeça, como é que é aquele ditado? Cabeça vazia, oficina do diabo. Sim. E aí, naquele momento, o Vitor, que hoje é meu marido, ele estava trabalhando numa estamparia. Um amigo dele tinha uma estamparia e eles falaram, vamos testar produto físico? Aí eu comecei a estampar minhas artes em camiseta. E vender muito despretensiosamente. E a gente começou a perceber que tinha uma aceitação muito grande. E a gente só estava fazendo camiseta naquele momento, assim, de roupa. E aí a gente falou, não, peraí. Aqui temos um negócio. E aí a gente entendeu que as pessoas querem vestir ideias, a gente começou a entender qual seria o propósito. Aí eu falei, já sei. E se a gente criasse uma marca que todas as opções fossem confortáveis, que as mulheres pudessem ter a segurança de que elas vão comprar qualquer peça, e qualquer peça foi pensada para respeitar o corpo delas, para garantir os 3 pontos principais que a gente chama, que é a mobilidade, ou seja, as roupas permitem que você se mexa, conforto, que é o essencial, e adaptabilidade, que é essa coisa da roupa se adaptar ao seu corpo sem que você perceba se você engordou, emagreceu e tal. Inclusive, gestantes adoram a nossa marca porque ela acompanha os ciclos do corpo, sabe? E aí a gente criou a Lela Brandão Co. E a gente criou com um grande sonho, mas assim, a gente não esperava que ia virar o que virou, assim, porque até hoje uma empresa independente, a gente não tem nenhum tipo de investimento externo. Então, no primeiro, a gente fez uma pré-venda, deu sold out na pré-venda, chegou no dia do lançamento, não tinha o que lançar. Nossa. E aí, foi assim, durante 10 coleções, e aí hoje é o que é.
Gente, vocês me dão uma palavra, eu vou falando. Não, acho maravilhoso. Você estava falando, eu já fui notando aqui várias coisas, mas deixa eu só... Você falou uma coisa. Você antes era muralista, que você falou, então você trabalha muito com a arte, né, com design. Isso. Então, para você, a questão estética, ela é muito valiosa, né? Ela é capital, porque você acredita nisso, que é o que você fazia. E depois, como que você combina a questão do design, então, do estilo, né? da importância da aparência, vou chamar assim, né? Mas em relação ao conforto. Pode parecer coisas paradoxais, né? ou antagônicas. Né? Exato. E aí quando você descreve o conforto, a adaptabilidade e tudo mais, você não mencionou o design. Né? Não mencionou... O design, o que eu estou falando é a questão estética. Claro. Né? Como isso se encaixa ou não se encaixa, ou é um em detrimento ao outro, ou é um com o outro, ou o conforto eleva tanta autoestima que o próprio design ele vem da maneira natural. Não, é muito interessante essa pergunta, porque foi uma reflexão que eu fiz ao longo dos anos. Quando eu lancei a marca, eu estava muito focada no conforto. A marca tem 3 anos e um pouquinho agora. Então, eu lançava as peças, eu que sou estilista, né, da marca. Então, eu desenhava as peças muito pensando só no conforto, mas de uma roupa que não parecesse um pijama, um moletom velho, sabe? Uma coisa assim, uma coisa que fosse apresentável. Mas naquele primeiro momento a gente estava lançando calças molinhas, largas, camisetão, tops, que não necessariamente é uma coisa que hoje em dia eu vejo e falo, nossa, isso é muito estiloso. Mas naquele momento a gente estava na pandemia, era outro contexto. As pessoas estavam procurando o que vestir, ainda mais as mulheres, porque a gente tem muito essa distinção no guarda-roupa feminino, que é roupa de sair, roupa de ficar em casa. Acho que tem para os 2 gêneros, mas é muito distinto o quanto as roupas de sair das mulheres são desconfortáveis em... Eu ia falar exatamente isso, que realmente é muito antagônico. Assim, quando a roupa é de sair, quase sempre ela é desconfortável mesmo, né? Exatamente. E é exatamente isso que a gente quer quebrar. O nosso slogan da Lela Brandon Co. é uma mulher confortável em si é uma revolução. Então, o que eu comecei a descobrir ao longo do tempo, criando as coleções, conversando com as clientes e também no meu amadurecimento pessoal de estilo e de como estilista também. Que a gente associa muito conforto à falta de estilo. O conforto se a mulher está se vestindo confortável, ela está priorizando isso e não liga muito para estar atraente, a gente chama de energia de gostosa hoje em dia, né? Lá na marca. Ela não liga muito para essas coisas. E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo por quê. Por que eu estou restringindo a minha criação a coisas que não necessariamente a mulher pode se sentir atraente, pode se sentir bonita, olhar no espelho e falar, caraca, estou muito linda. Então, eu acho, respondendo sua pergunta, que a autoconfiança, né, na sua própria imagem, vem dos 2 lugares. Eu acho que estar confortável em si, realmente, assim, fisicamente, é muito transformador. Porque a experiência, por exemplo, se eu estivesse aqui conversando com vocês, com uma blusa que me impedisse de respirar, uma calça que a minha concentração, tipo assim, a parte da minha atenção vai para isso, porque minha cabeça isso aqui tá desconfortável, isso aqui E aí eu não consigo me concentrar direito no que eu tô falando para vocês. Inclusive, tem até uma história engraçada de uma seguidora minha que falou, Lela, lembrei muito de você na semana passada. Eu estava fazendo uma apresentação no meu trabalho, fui com uma calcinha muito desconfortável, não consegui me concentrar, fiz uma apresentação péssima. E aí ela falou, lança a calcinha, que a gente não tinha calcinha na linha. Então, eu acho que vem desses 2 lugares. E aí, quando eu percebi isso, que a marca estava indo muito para um lugar muito de um acolhimento um pouco infantil, do tipo, você sinta-se confortável, coloque, tipo, qualquer roupa, independente de se é estilosa ou não, se está apresentável ou não. Eu não tinha muito essa distinção, porque a gente estava muito em casa. Então, para mim, era assim, como você vai ficar confortável em casa? Quando começou a vir um pouco para o exterior, as pessoas começaram a voltar ao trabalho, voltar a ter date, que é uma coisa que elas sempre me pediam, assim, eu tenho um date, não sei que roupa que eu vou, todas são desconfortáveis. A gente fez um rebranding no ano passado, que foi no aniversário da marca, no fim de setembro, que foi justamente esse amadurecimento de... estar confortável em si pode ser sexy também, pode ser desejável, pode te trazer uma autoestima de outro lugar também. Você pode... então, a gente teve muito esse shift de acolhimento para desejo. Não que a gente deixe de lado o acolhimento, a gente ainda foca muito nisso, assim, nessa comunicação acolhedora e, óbvio, né, as peças em si, elas são um acolhimento para o corpo.
Mas a gente começou a focar no desejo. Tanto que a coleção, a gente teve uma coleção que inclusive, eu acho que a gente até vai conversar sobre ela, que foi a coleção que a gente bateu o recorde de faturamento em menor tempo. Ela se chamava Desejo. Então, a partir do momento que a gente fez o rebranding, começou a falar mais de energia de gostosa, de trazer roupas que são mais justas ao corpo, que tem outras, sabe, possibilidades que não sejam largas e tudo molinho e largo. A gente começou a pensar em outros tipos de estilo, tipo, uma coisa mais decotada. Agora a gente fez uma coleção com transparência também, em colaboração com outra marca. Eu fui criando coisas que não necessariamente fossem largonas, sabe? Claro. Tipo, que trouxessem essa informação de moda. Nossa, tudo mudou, assim. Então, até o nome das coleções, assim, depois começou... A gente tinha a coleção Abraço, coleção Descanso, coleção Amor. Aí, de repente, depois do rebranding, coleção Desejo, coleção Quente, coleção Gostosa. Então, a gente realmente pega todos os pontos de contato e começa a falar sobre desejo. E eu acho muito revolucionário, porque a gente não restringe o conforto a uma coisa que é cringe, sabe? Que é uma coisa tipo, você vai ficar em casa, é uma roupa Lógico. que você não sente orgulhosa de vestir. Não que eu não tenha orgulho do que eu tenha criado antes, mas o raciocínio é mais ou menos esse. Roupas que você se sinta atraente, queira até compartilhar, sabe? Eu até sinto isso das clientes, que elas têm compartilhado muito mais, assim, quando elas usam a marca, sabe? Eu acho legal também que você construiu uma base ali com as suas seguidoras, né? Que elas acabam não só comprando a peça, mas compram também as suas ideias, né? Em relação a isso, essas coleções todas que você fez diferentes, realmente elas mergulham com tudo e você acaba super ditando tendência, né? Entre as suas seguidores e furando a bolha também, né? Com certeza. Não, com certeza. E isso é uma coisa que a gente foca muito, assim. Eu sempre falo que o nosso produto não é o produto físico, o nosso produto é a nossa ideia. E o produto é uma consequência. O que elas compram ali é uma consequência. Então, hoje é muito difícil de você se destacar no mercado se você vai seguir tendência, que é uma coisa que a gente não faz. A gente não acompanha a tendência, até porque a gente não é uma fast fashion, nem ultra fast fashion, a gente nem quer ser. Então, se a gente for seguir tendência, que as tendências antigamente eram de 10 anos, hoje em dia é de uma semana, com a minha capacidade produtiva, que a gente toma cuidado em todas as etapas, etc., materiais de qualidade, a minha produção é de 6 meses, 7 meses. As da fast fashion é um dia. Nossa. A resposta é de um dia. Teve até um caso que a Kim Kardashian apareceu com um vestido, no dia seguinte já estava numa fast fashion. No dia seguinte. Isso aqui é impossível. É impossível. Em condições normais, assim, de temperatura e pressão, impossível. Então, se a gente for seguir tendência, a gente não tem como competir e a gente nem quer. Então, a gente começa a fazer peças atemporais e pensar muito na última etapa, né, que é a arguição da jornada do consumidor. Então, a gente não pensa na compra como uma etapa final, a gente pensa em transformar as clientes em advogadas da marca. E elas viram mesmo, assim, elas, tipo, viram... Parece uma seita, sabe? Tipo assim, elas Não, ficam... mas Depois você que elas sabe que descobrem... Você estava falando, eu vou juntar com o que você falou no começo, em relação à terapia. Eu falo que, assim como um projeto social, né, muitas vezes você é muito mais assistencialista do que realmente ele resolve o problema, que é você ensinar a pescar ao invés de você dar o peixe. Né? E muitas vezes o psicólogo, ele é um psicólogo mais assistencialista do que resolver o problema. Ele está lá para diminuir a sua dor, ao invés de realmente fazer com que ajudar você a enfrentar a dor. Então essa é a diferença. E aqui você colocando essa diferença, e por isso eu faço a pergunta, já que você faz alguns anos de terapia também nesse sentido, quem sabe no começo o que você estava fazendo era mais para aliviar a dor. Sim. Né? E agora, ou eu não sei se agora, mas a maneira que você falou, por isso que eu queria que você refletisse sobre isso. O que você está fazendo não é aliviar a dor, é fazer com que as pessoas enfrentem aquele problema, conciliando as coisas, e aí essas outras coleções, desejo e tudo mais, Sim. que assim, é muito mais no intuito de, com o conforto, explorar o que você tem de melhor, aumentar a sua autoestima, que você não tenha medo ou problema, enfrentar o que tem que ser enfrentado da maneira ou com os recursos que você realmente tem. Então, quando você está me dizendo, e aí eu falo isso e te pergunto para você refletir, né, sobre a questão do assistencialismo, no sentido de, eu vou amenizar a dor e agora você vamos enfrentar isso daqui e como a gente pode revolucionar e aumentar a sua autoestima do jeito que você é. Sim. E te provocar para que você melhore no que você acredita que tem que ser melhorado. Enfim, como você reflete sobre isso? E aí, assim, quando você falou, qual é o seu produto? O que você
de verdade, né, faz. Não são roupas, né? É quem sabe desenvolver essa autoestima, esse autoconhecimento, esse enfrentar os seus verdadeiros problemas de quem você é através da Não, roupa. com certeza. Quando você estava falando, eu lembrei da pesquisa que eu citei, né? Nesse ano, eu fiz uma parceria com uma empresa chamada Opinion Box, que é especializada em pesquisa, para a gente entender o quanto as roupas impactam no bem-estar das mulheres, né? E aí tem um dado que saiu ali que é muito, tipo, já esperava, mas quando a gente vê em dado dá uma outra sensação, né? Que é 80% das mulheres falaram que a roupa impacta diretamente na saúde mental delas. Sem dúvida. Então, assim, a gente está falando de um produto que é um produto, beleza, a pessoa paga, recebe uma parada física. Só que ele, tipo, tem um potencial de transformar o jeito que a gente se sente, porque a gente está em contato o dia inteiro, literalmente, fisicamente. A gente tá em contato o tempo inteiro. Então, eu acho que sim. Como que eu enxergo a marca hoje? Eu enxergo que a gente é um lugar seguro, que a mulher pode ter certeza que todas as peças foram pensadas para ela. Então, assim, a gente não vai criar um vestido como, por exemplo, a gente vê uns vídeos das mulheres tentando subir escada e não conseguindo, porque o vestido não deixa. A gente nunca vai fazer isso. A gente vai testar exaustivamente. Nossa grade vai do PP ao G1, a gente alcança até o tamanho 60. A gente ainda está expandindo essa grade, então a gente também tem uma preocupação assim de não só expandir o tamanho da peça, mas a gente chama outras modelos, elas dão os relatos, a gente faz adaptação nas modelagens para que elas atendam a demanda de cada corpo. Então, a partir do tamanho G, essa alça tem que ser um pouquinho mais larga, tem que ter uma costura aqui. Então, a gente toma todo o cuidado para a mulher entender que ela vai comprar de um lugar que é um lugar seguro de acolhimento, de que ela pode ter a segurança que as roupas vão ser confortáveis. Mas, realmente, se eu me limitar a criar só o que todo mundo se sente confortável, eu vou criar só calça larga e camisetão. E aí eu acho muito limitante para o nosso estilo. E aí isso tem muito... E aí falando, né, desse lugar assim, de desafio que você colocou, Daniel, eu acho muito interessante, porque foi um processo também muito pessoal, que eu me toquei no ano passado, assim, que eu fiquei... Eu me odiei por tanto tempo, e aí eu percebi que era uma coisa que eu achava que era individual e era coletiva. A gente se odeia por tanto tempo. Quando a gente chega num lugar da nossa jornada de se amar, por que eu não vou enfrentar isso e falar, e assumir, tipo, cara, eu sou uma grande gostosa, porque eu estou escondendo isso, tipo assim. Então, óbvio que a gente nunca vai impor para as nossas clientes, tipo, não, você tem que usar um decotão. Se a cliente não se sente confortável, ela não vai usar, mas ela pode ter certeza que se ela quiser usar um decotão, ela vai achar uma opção que vai respeitar o corpo dela na nossa marca. E aí tentar trazer isso junto com as coisas que todo mundo gosta. Então, assim, que a gente tem segurança que todo mundo gosta. Então, na mesma coleção, a gente tem uma calça mais larga, uma calça transparente, um camisetão, uma coisa mais justa. E aí a gente vai dialogando e tendo muito esse papel também didático, né? E de ensino de, olha, você pode se vestir assim, essa peça aqui funciona desse jeito, desse jeito, desse jeito. Pode funcionar com tais peças do seu armário que você já tem. Então, é muito interessante. E elas estão embarcando muito nessa jornada, que é recente, né? A gente começou em setembro, nessa empreitada de, gente, vamos pensar fora da caixa, a gente pode ter estilo, se sentir sexy, ao mesmo tempo confortável. Isso é lindo. Então, você acertou em cheio, realmente é uma coisa que a gente tem se preocupado bastante. Porque você fala uma coisa muito bacana, que é assim, às vezes a gente não está feliz com a gente mesmo, a gente está... claro, às vezes não, isso aí, enfim, muitas vezes a gente pergunta, né, o que você se orgulha e o que você gostaria de... Enfim, você tem vergonha, o que você tal. E o adolescente tem muito isso. Só que muitas vezes ele acaba não resolvendo aquilo, mas mascarando aquilo. E ele vai colocando aquilo embaixo do tapete. E aí é isso. Fala assim, olha, não, a pessoa está lá, está meio acima do peso, não está bem e tudo mais. E começa a se esconder. E começa a mascarar o verdadeiro problema. Né? E aí, ao contrário, o que a gente tem que fazer é lidar com entender que a gente não é perfeito, né? Lidar que a gente, enfim, não com perfeccionismo, mas você está bem com quem você é. E que ferramentas você tem para se sentir bem, né? Porque não necessariamente, sei lá, se você está acima do peso, você está se sentindo mal, não quer dizer que você precisa emagrecer. Exatamente, você enfrentar aquilo. Uma marca, sei lá, no nosso caso, como a gente se enxerga, né? Você pode achar uma marca que crie roupas pensando em você.
E não tentar se encaixar em marcas que nem têm interesse em te ter como cliente, que não tem nem a grade nem expande até o seu tamanho, que o PMG, o EGG sou eu, que sou o M da minha marca, sabe? Então isso é uma coisa que a gente questiona bastante, assim. Você, como muralista antes, para se tornar designer de roupas, como que foi essa transição? E se você abandonou mesmo o muralismo, se agora você é 100% focada nessa, que não deixa de ser uma arte também, o design de roupas, né? E como Então, que foi em questão de estudo, essa transição? Então, eu comecei a trabalhar com arte muito sem entender que eu estava trabalhando com arte. Eu achava que eu estava fazendo uma coisa que eu amava e ainda estava ganhando dinheiro. Então, para mim, era assim, o melhor dos coisa. mundos. E eu sou formada em arquitetura, né? Então, no momento que eu comecei a trabalhar com arte, eu estava estagiando. Então, eu fazia a faculdade de manhã, estagiava à tarde e à noite. E nos fins de semana eu tinha essa coisa de fazer arte em parede, fazer coisa personalizada, fazer bastante retrato personalizado, assim, sei lá, Dia das Mães, aí manda uma foto da pessoa e da mãe, eu desenhava e vendia isso a R$70, uma coisa assim. E aí, isso começou a evoluir muito para muralismo. E aí, com o passar dos anos, eu comecei a trabalhar meio que exclusivamente com muralismo e eu tinha um projeto de arte de rua em paralelo que virou o que é meu perfil hoje, que é o meu perfil como comunicadora. Então, eu fiquei muitos anos, eu acho que nos meus parâmetros, né? Porque eu mudo muito, tenho muitos projetos novos o tempo todo, mas nos meus parâmetros eu fiquei de 5 a 7 anos, mais ou menos, fazendo arte. E aí, chegou o momento da pandemia, que eu estava com a marca recém-nascida, né? Estava com a marca depois de um ano, que Nossa, gente, é muito desafiador, primeiro e segundo ano de marca. Então, no terceiro, não saberia falar para frente, mas, assim, primeiro e segundo ano de marca, tem uns desafios que, assim, não tem como você se preparar. Não tem como, é só você passando pela parada que você vai entender. Coisa de montar equipe, de desenvolver liderança, desenvolver processos, sabe? Uma coisa assim, porque como a nossa empresa cresceu muito rápido, a gente também teve que estabelecer uma base que sustentasse esse crescimento muito rápido. Foi super desafiador, super desafiador. Eu trabalhei sozinha a minha vida inteira, nunca fui gestora de equipe, então tive que me desenvolver na marra. Então tinha isso. Tinha em paralelo o trabalho com criação de conteúdo, que se num primeiro momento da pandemia todos os jobs caíram, num segundo momento, só isso que existia. Os criadores de conteúdo era o centro da economia, assim. Tipo, nunca teve tanto trabalho, tanta procura, tanta publicidade, porque não tinha mais... As agências de publicidade não faziam mais eventos, não patrocinavam mais eventos, não tinha mais nada out of home, nada. Era tudo redes sociais. E as pessoas consumindo mais do que nunca a rede social, né? E eu com aquele raciocínio de escassez, de eu preciso aproveitar todas as oportunidades, porque isso aqui nunca vai se repetir, eu vou, sei lá o que pode acontecer, que eu posso perder isso aqui, não sei o quê. Acabei, naquele ano, 2021, fui fazer as contas, eu fiz 93 publicidades, dá uma média de uma publicidade a cada 3 dias. Só que as publicidades envolvem roteiro, gravação, não sei o quê, não sei o quê. E eu fazia sozinha, não tinha equipe. Ainda mais na pandemia, que a gente não se encontrava. E, em paralelo, ainda estava fazendo muralismo, ilustração digital, trabalhando com marcas, assim, desenvolvendo embalagem para marca, coisas assim que envolviam essa parte da ilustração e desenho, arte mais puramente, né? E a primeira coisa que pifou para mim foi a arte. Primeira coisa. Que eu olhava assim e falava, não consigo. Gente, não vou conseguir. E aí, nesse momento que eu comecei a ter, que eu entrei num processo muito difícil de burnout nesse ano, dos 93 jobs, que foi 2021. Eu falei, se eu não parar agora de trabalhar com arte, eu nunca mais vou conseguir ter prazer nisso, nunca mais. E aí eu me vi com 3 frentes de trabalho, que era a criação de conteúdo, a marca e a arte. Eu falei, vou parar com a arte, porque eu consigo agora lidar com isso, assim, de não ter esse income da arte e focar nas outras 2 empresas. E até fiz um vídeo, na época eu tinha um canal no YouTube ainda também. E eu fiz um vídeo, tipo, gente, não vou mais postar arte. Foi muito difícil, porque fazia muito parte do meu DNA, você, assim, lógico. sabe? São as fases. Exato. Eu falei, não vou mais, eu tô num momento, assim, que eu preciso me reencontrar, Mas são se eu as não fases parar agora. do artista. O artista, às vezes, com pinta, certeza. depois ele faz cerâmica, Com depois ele faz isso. Agora certeza. você está no outro Com momento. certeza. E aí, qual que é o intuito do podcast Gostosas Também Choram? Não é? O intuito foi me salvar. De verdade, assim, eu falo que o podcast me salvou muito. Que também, assim, depois desse ano que eu passei por esse momento super difícil, né, de muita exaustão, de parar de trabalhar com a arte e entender para onde que eu ia levar minha carreira, eu comecei a perder o prazer em tudo. Não sei se vocês já conheceram ou já passaram por um burnout, mas você perde o interesse nas coisas que você mais ama. Isso é muito triste.
E aí eu não conseguia me encontrar mais na criação de conteúdo, porque naquele momento também estava uma coisa... Naquele momento não, até hoje eu sinto que é uma coisa muito rápida e descartável. Então, assim, Você sabe que o burnout não é a quantidade, o excesso de trabalho e tudo mais, né? Quer dizer, então, se você parar para pensar, todos os médicos que trabalhavam na UTI durante a pandemia, você fala, nossa, esse cara, imagina, louco, médicos, enfermeiros Exato. e assistentes de enfermagem e tal, ninguém teve burnout. Porque não é a quantidade de trabalho, mas é você não ver sentido no que você está fazendo. Isso é que causa o burnout. Junto com Então você tem uma quantidade, um volume enorme e você não está vendo mais sentido naquilo. Isso é o burnout. Se desconecta. É exatamente aí que entrou o podcast. Exatamente. Porque eu me desconectei muito dessa roda de hamster das redes sociais de cria um Reels. E aí, se esse Reels viralizou, arrasou, mas amanhã você tem que fazer outro que tem que viralizar, senão você falhou. E aí, se falhou, você é um lixo. Então, eu entrei muito nessa roda de produzir muito conteúdo. E os assuntos que eu gosto de abordar, muito difícil de caber em um Reels. Muito difícil. E aí, quando é muito difícil de um assunto, porque eu abordo pautas sociais, coisas mais psicanalíticas, coisas assim, e coisas que eu quero que virem ferramentas ou um despertar para as pessoas que assistem. Se você reduz isso a 1 minuto, muito difícil também de não ficar uma coisa bélica, de não ficar um conteúdo que é, tipo, raivoso, sabe? Tipo, gente, isso aqui é um absurdo, não sei o quê. E isso engaja. E aí você fica viciada, só que isso faz muito mal. Você produzir um conteúdo bélico, curto, rápido, que você precisa amanhã pensar em outro, começou a me consumir. Eu falei, gente, eu não vou conseguir fazer isso por muito mais tempo, eu preciso pensar em outra estratégia. Aí eu dei 2 passos para trás e falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não vou continuar fazendo isso, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a elaborar esse projeto. Como que eu posso fazer uma coisa que eu tenha prazer de fazer, que eu consiga ter uma profundidade de uma conversa com as pessoas que estão assistindo e que também sirva para desdobrar o conteúdo para que eu tenha com o que alimentar as minhas redes sociais. E aí eu montei o projeto do podcast, que é o Gostosos Também Choram, que é um meu bebê, assim, junto com a Marca, os 2 são meus bebês, que é um lugar que eu tenho 40 minutos a 1 hora para me aprofundar nos assuntos, então eu consigo ser muito mais espontânea, muito mais tranquila, abordar de um jeito muito mais leve, muito mais próximo. Dali eu tiro 15 Reels, então eu sinto para gravar. Hoje, por exemplo, é meu dia de gravar à tarde. Sinto para gravar em uma tarde, roteirizo, gravo. Eu tenho conteúdo para a semana inteira, para o mês inteiro, se eu quiser, que eu não fico usando tudo que a minha editora tira dos Reels. Mas eu trabalho com uma animadora que anima algumas partes do podcast, trabalho com uma designer que faz posts estáticos, trabalho com a minha editora que tira Reels. Então, eu sinto que meu trabalho é mais honrado, assim, sabe? Tipo, que eu consigo estender a conversa e ter vários pontos de contato a partir do mesmo trabalho. E aí daí os temas que você traz, ou como que ele conversa... Como é que conversa essas coisas todas na sua vida, né? Então, a Lela Co com Gostosas Também Choram, e, enfim, o que você acha que tem essa... Onde está essa conexão? Foi 1 ano inteiro de análise para eu descobrir. Que eu ficava, gente, como é que eu vou comunicar? Ainda mais quando eu estava trabalhando com arte, porque eu sou artista, mas eu também crio conteúdo, mas eu também tenho uma marca de roupa, eu tive um projeto de arte de rua e eu também falo sobre isso. Como é que eu vou conectar tudo isso? E aí foi uma grande crise de, não, eu tenho que escolher um ou outro, tem que ser um ou outro. E aí chegou um momento que eu falei, o que eu vou fazer? Aí a minha analista falou assim, sabe o que conecta todos esses projetos? Sabe? Qual é a liga de todos os projetos? É você. Então, o que eles têm em comum é que todos partem de mim. Então, todos têm uma coerência com as minhas ideias e meus propósitos. Então, e hoje a gente vê um movimento muito legal da minha comunidade transitar muito entre os universos que eu proponho. Então, as pessoas que me conhecem através do podcast vão lá, eu deixo um cupom no final do episódio, tipo, conhece a minha marca, aqui está o cupom. Aí a pessoa vai lá, conhece a marca, acaba virando cliente, aí vem me seguir no Instagram porque recebeu e aí viu uma assinatura minha, tipo, deixa eu ver como que é ela. E aí a comunidade vai se retroalimentando, sabe? Então, deixa eu perguntar. Né? Tá bom, é você. Se você pudesse fazer com que outras pessoas acreditassem ou acreditem em algo que você realmente acredita, né, nesse momento da sua vida, o que seria? Que uma mulher confortável em ser uma revolução, com certeza. Uma mulher confortável. E o confortável, ele transcende sua roupa. Transcende, totalmente. O que é uma mulher confortável? Então, entramos em uma pauta um pouco densa e extensa. O mundo é muito desconfortável para mulheres. O mundo é muito desconfortável para todo mundo, mas as mulheres têm uma particularidade que é
basicamente nenhum ambiente fora de casa foi pensado para a gente. E dentro de casa, a gente entra na dinâmica do trabalho não remunerado, enfim, o trabalho do cuidado, que não é visto como um trabalho, e a gente acaba recaindo sobre a gente. Então, não é um lugar muito confortável para ser, como mulher. Então, se a gente pensar, por exemplo, no trabalho, a gente tem que a gente chama de masculinização. Então, por exemplo, eu estou com um terno aqui que é um código um código de imagem masculino. Mas se você perguntar para qualquer mulher, tipo, você vai dar uma palestra, você quer ser respeitada, é uma palestra séria, você vai com o quê? Vai com terno. Não vai com um vestido decotado, que é um código feminino. Muito raro. Então, o conforto, uma mulher confortável em ser uma revolução, é uma mulher que está confortável com a sua própria existência e isso envolve entender que o mundo não foi feito para ela, mas que ela vai habitar esse mundo, e ela vai enfrentar, e ela vai ter que achar algum jeito, algumas ferramentas de como habitar esse mundo de forma mais confortável. Eu acho que é isso. Eu adorei isso, hein? Não, eu achei... Posso te falar? Porque, assim, é algo que eu acho assim, muito forte o que você está falando, no sentido de... homem, é difícil eu ter essa visão. Uhum. Né? Então, eu falo que, olha, essa frase, o mundo não é confortável para as mulheres, nossa, é algo que me bateu aqui. Né? Eu tenho 3 filhos e 2 filhas, né? Dos 3. Então, convivo com um monte de gente que eu admiro, as mulheres. Eu falei, não. Então, a questão... Te perguntar, então, agora. O que os homens têm que fazer para deixar o mundo mais confortável para as mulheres? Se eu tivesse essa resposta... Não, na sua opinião, eu sei, não é uma resposta, mas assim, agora eu estou falando como se você falasse para mim, para todo mundo que está nos escutando, de onde você está. O que eu quero dizer é o seguinte, veja, deixa eu colocar aqui uma reflexão de 2 lados. Né? Para muitos filósofos, eles acreditam que a dor é que enobrece o homem. Né? Então, você se fortalece pela dor. Quando a gente assiste qualquer filme, né? A comédia, a ação, tal... Agora, o drama emociona. Por quê? Porque o drama é o drama. Então, o que também faz a vida ser gostosa é quando você vive algo que tem significado mesmo. Você está aqui e você é quem você é, com essa potência que você é e traz essas reflexões que você traz, muitas vezes pelo que você passou. Então, assim, honre a sua história, seja grato pelas coisas, inclusive ruins, que você passou, porque elas deixam que você seja uma pessoa muito mais evoluída. Então, se de um lado tem isso, do outro lado cara, o mundo é esse cenário ruim, é um espaço não convidativo, não harmônico, um pouco hostil, um pouco bélico, um pouco, enfim, para as mulheres. Então, poxa, tá bom, faz com que elas sejam, quem sabe, um ser mais evoluído do que os homens. Eu poderia dizer algo assim, mais sensível, com um olhar para o mundo, com cuidado, quem sabe as habilidades que hoje o mundo está requisitando, não são mais as masculinas, que é a competitividade, a agressividade, o trabalho ali tratar individual, mas muito mais o cuidado, a sensibilidade, o olhar o outro, tudo mais. É um pouco por aqui. Mas aí, no final, assim, o que os homens precisam? Eles precisam ter mais características femininas para que esse mundo seja mais confortável, né, para as mulheres. Ele tem que... Enfim, eu tô aqui provocando... Agora eu vou fazer a provocação para vocês duas. Né? Que, enfim, nesse sentido de que o mundo não é confortável para as mulheres, que sociedade, o que a gente deveria fazer, ou quais são as 2 ou 3 coisas, na opinião de vocês, que a gente poderia fazer, enquanto sociedade mesmo, para deixar esse mundo mais confortável. Posso começar? Lógico. É que primeiro eu acho que a gente precisa também desmistificar essas características femininas e características masculinas. Perfeito. Assim.
Porque cada mulher é uma mulher. Eu não estou nem falando que é característica de homem Não, e mulher. eu entendo. É Como característica feminina no sentido que a gente que dominou entendo. isso. Não, entendo E super. masculina, né? Mas eu tenho o meu lado feminino muito forte. Eu acho que é esse lado do cuidado, da empatia, tal, que eu tento desenvolver com terapia e com diversas outras coisas, entendeu? Sim, e eu acho que começa por aí mesmo, de entender que cada mulher é uma mulher, que talvez não tenha essa delicadeza assim tão, né, aparente como as pessoas esperam que mulheres sejam. E agora, só indo no que os homens precisam fazer, eu acho que começa muito por ouvir. Ou você está ouvindo o que a gente está falando aqui agora, começa por aí. Não, tô mal, tô aqui mal não, eu tô bem, né? Não, é uma trajetória. O que é muito legal é quando a gente aprende em todas as conversas. Sim, e começa realmente pelo ouvir mesmo. É uma trajetória muito, muito extensa, muito longa, que não sei nem se a gente vai estar viva para ver aqui isso acontecer. Tomara que sim, Mas tomara que sim. espero Eu que não sim. sei, enfim. Mas é isso, o primeiro passo é ouvir, porque infelizmente ainda tem muita gente que acha que é o tal do mimimi, né? A gente se colocando assim nessas questões de o mundo não ser confortável pra gente, falar, ai, que frescura, a gente tá em 2024. Não, não é frescura, é uma realidade ainda. E que comece com isso, com a escuta, eu acho. Eu acho que sempre que a gente coloca questões de gênero em pauta, e eu falo isso com um pouco de propriedade, que eu já trabalho com isso há uns 10 anos, com pesquisa de gênero, quando a gente expõe essas questões, principalmente quando tem homens que estão interessados em se simpatizam, né? Assim, tipo, entendem, entendi que isso é uma questão, como eu posso ajudar, tal. Sempre vem essa pergunta de, tá, e agora o que eu faço? Tipo, o que a gente pode fazer? Fala 2 ou 3 coisas que a gente pode fazer. E isso, não, infelizmente, a gente não tem uma resposta assim, porque é um problema milenar, é uma coisa que é tão estrutural que a gente pode falar dos sintomas e aí os sintomas parecem mimimi, mas quando a gente vem para a raiz, é muito difícil. Como, por exemplo, qual foi a frase que você colocou? A dor, você falou... Enobrece o homem. O homem. Então, se a gente partir da linguagem, lógico, o neutro perfeito. na sociedade é o masculino. A gente nunca fala da humanidade como a mulher é a exceção. E isso, até tem um episódio do podcast, se você tiver interesse, que chama O Mundo é dos Homens, que fala sobre como esses sintomas, que às vezes a gente não percebe, tipo o banco do carro. Eu, no banco do carro, eu preciso eu tenho fibromialgia. Então, eu não posso... O banco do carro é feito para homens, assim, para uma estrutura média de um homem. Então, eu tenho dor nas costas se eu dirijo por muito tempo no banco do carro, porque ele não foi feito para mim. Então, eu preciso fazer ajustes para que eu consiga vencer isso. Isso é um sintoma, que muitas vezes é visto como mimimi, mas é só a pontinha do iceberg de uma coisa que vem muito de baixo. E comentando sobre o que você falou, sobre... Né, esse processo me levou a ser quem eu sou, realmente isso, assim, hoje eu, individualmente na minha jornada, consigo olhar para trás e ser grata pelo que eu passei e por ter conseguido sobreviver a isso, porque os meus distúrbios alimentares, honestamente, quase me mataram, assim. Eu quase fui de base, mas eu consegui reverter a situação com uma força divina que eu ainda não entendo muito bem de onde eu tirei com 13 anos. Mas é muito difícil a gente colocar essa dor só em uma parcela da população e fazer com que ela se evolua muito e chegue nesse momento de as mulheres são muito mais evoluídas que os homens, porque elas passaram por coisas que os homens não passaram. Isso, eu sou libriana, eu tenho um senso de justiça muito grande em mim. Isso, para mim, não me parece justo. Não me parece justo que o mundo seja confortável para uma parcela da população. Não, também não. Para ser em detrimento do conforto de outras pessoas. Assim. Então, eu acho que eu concordo muito com a Isa de começa pela escuta. E a escuta não é só você dialogar e se interessar, mas é muito dar um passo para trás e falar, nossa, talvez eu consiga ver o mundo por uma lente diferente a partir de uma frase que eu escutei hoje conversando com uma mulher e começar a realmente refletir, tipo, nossa, é verdade, isso aqui que eu tenho, esse meu privilégio, é porque outra pessoa não tem. Tipo, eu tenho isso porque outra pessoa não tem. Então, assim, a gente pode estender essa conversa por anos, porque é uma coisa que é muito interdisciplinar, né? Se a gente falar de mulheres no trabalho, mulheres na sociedade, na rua, que foi o tema do meu TCC, que era mulheres na cidade, assim, nas finanças, na moda, a gente pode falar um monte, assim. E eu acho que uma das coisas, e aí dando uma resposta um pouco mais prática para não ficar um baixo astral. Não, eu tô aqui, vou ficar pensando o dia inteiro hoje. Não, tô pensando nos ouvintes, coitados, que já estão aqui entrando em depressão ouvindo. Eu acho que é muito apoiar mulheres que estão propondo alguma mudança nesse paradigma. Então, por exemplo, consumir de marcas, no meu caso, consumir de marcas de mulheres que estão comprometidas com essa mudança e tem
essa reflexão de eu, particularmente, quero mudar a indústria da moda. Meu sonho é que a minha marca ganhe tanta relevância que fique insustentável para as outras marcas não acompanhar o que a gente faz. E que todas as marcas comecem a pensar no conforto das mulheres antes de criar as peças, para que ninguém mais tenha que sujeitar. Eu não quero que nenhuma mulher, eu não quero que as mulheres só tenham a minha marca de opção. Eu quero que seja a única opção você se vestir confortável. Eu quero que isso seja o básico. Então, quando a gente, tipo assim, eu quero apoiar isso. Então, vamos apoiar as mulheres, vamos dar essa visibilidade, às vezes dar uma preferência, assim, será que eu vou comprar daqui ou daqui? Eu vou comprar, diz aqui, uma mulher que está empreendendo de uma forma independente, ou vou comprar um livro de uma mulher que fala sobre isso. Então, acho que é muito dar esse apoio para mulheres que a gente percebe que estão fazendo essa quebra de paradigmas, assim, na sociedade, sabe? Quem sabe o mundo, e você falando, ele não seja confortável para as pessoas mais sensíveis, para as pessoas que têm um outro olhar, para as pessoas que estão querendo ter um olhar mais humano, também ele é desconfortável para isso. Né? E aí, eu acho que essas pessoas, Mas muito a da gente, mulher, ela... não, sem falar, não é a mulher. Não. Ele também tem esse desconforto para quem está um pouco mais evoluído enquanto consciência. Sim, mas eu acho que é um outro tipo de desconforto. Assim, é muito importante quando a gente fala de distinção de gênero, assim, a gente nomear as coisas, porque a gente consegue adereçar as coisas de forma coletiva, política, empresarial, enfim, seja como for. Então, é muito importante a gente não descaracterizar e falar, tipo, as pessoas... Concordo totalmente. Não, as mulheres. É isso, são as mulheres... Mas eu entendi seu ponto. Perfeitamente. Não, e acho que isso daqui eu achei muito, muito legal. Lela, você tem falado sobre a parceria com a Tarsila com um grande brilho nos olhos, né, nas suas redes sociais. Queria que você falasse como que isso surgiu, a importância disso para você e se você sente que foi o auge mesmo até aqui. Então, a parceria da Tarsila foi assim... Nossa, foi um dos melhores momentos da minha vida, assim, porque... A gente recebeu um e-mail, né, só contextualizando. A equipe da Tarsila do Amaral entrou em contato com a gente para fazer uma colaboração. Então, os responsáveis pelo licenciamento entenderam que a Lela Brandão Co seria um parceiro legal para desenvolver uma coleção assinada por mim e pela Tarsila. Então, eu usei as obras dela em colaboração com o meu design, com os meus desenhos. E aí, a partir de então, isso foi dia 1º de setembro do ano passado, quando eu recebi esse e-mail. A partir de então, eu vivi com esse fantasma nas minhas costas de você precisa honrar este convite. Maravilhoso. Você precisa fazer com que isso seja a melhor coisa que você já fez. E foram meses de muita insegurança, muitos desafios, muita empolgação, muita criatividade, colaboração com a minha equipe. Foi, assim, mágico. E aí, terminou... a gente fez uma exposição, foi minha primeira exposição de arte, então como artista você imagina, né, como foi. Então a gente expôs as peças, a gente expôs desenhos que eu achei meus de quando eu tinha 4 anos de idade, replicando as obras da Tarsila. Então a gente expôs a obra da Tarsila e a minha releitura de quando eu tinha 4 anos de idade, em 98. A gente expôs fotos que eu me caracterizei como a Tarsila e a gente replicou quadros que ela, por exemplo, autorretratos que ela fez e tal. Então, eu tirei, tipo, o maquiador tirou minha sobrancelha, desenhou uma nova, botou um cabelo diferente e tal. Foi muito legal. E aí a gente fez esse momento, assim, nossa, esse momento eu vou levar para sempre, assim, que foi a exposição mesmo desse processo criativo. A gente mostrou como que foi o processo de estamparia, como que foi o processo de desenhar as peças, como que foram as conversas, o backstage do ensaio e tal, e poder celebrar com todo mundo. E a coleção, a gente falou da coleção que quebrou o recorde em dezembro, essa coleção quebrou o recorde de novo agora em março. Foi a nossa coleção mais bem aceita, que esgotou mais rápido. E foi muito por conta da história, né? Porque eu compartilhei muito com a minha comunidade, com todo mundo durante o processo, qual era a minha conexão com a Tarsila. Porque, de novo, né? Aqui a gente está muito acostumada a ver nomes masculinos como artistas renomados. Quando a gente fala os maiores artistas, Picasso, Monet, Van Gogh, todos são homens. Aqui no Brasil é Tarsila. Então, assim, o meu primeiro contato que eu lembro com arte foi através de uma mulher artista. Então, quanto de eu virar uma artista também não foi por eu ter contato com a Tarsila e falar, dá para ser mulher artista, tem esse caminho, sabe? Se ela consegue ser artista no feminino, eu também consigo. Então, isso foi muito marcante, assim, para minha carreira. A gente já tem planos novos com a equipe da Tarsila mais para frente, que vai ser muito legal. Não posso falar muita coisa. Mais um projeto secreto. Mais um projeto secreto. Conta, um projeto secreto.
Mas eu acho que, assim, eu tive momentos muito marcantes na minha carreira. Um deles foi sair na Forbes Under 30. Nossa, chorei que nem um bebê. Liguei para a Elaine, minha assessora. Eu fiquei, você não sabe o que aconteceu? Foi muito marcante. E o lançamento da Tarsila também foi muito marcante, nossa. Eu acho legal como coroa, né, as suas duas das suas várias facetas de artista e de designer de moda, tudo se juntando ali com uma artista que você admira tanto. Exatamente, muito bem observado, exatamente. É incrível isso. Eu estava falando já, você tem que pegar uma poetisa brasileira, você tem que pegar um artista, música. Sim. Você tem que pegar, porque tem... Tá muito, é muito você, muito vocês. Você estava falando, e seu olho brilhando aqui quando você estava falando, né, desse momento. Uhum. Então, você olha esse momento da Tarsila e você falou do Under 30, quer dizer, você deve estar num momento muito legal da vida, assim. Sim, né? sim. E você exala isso. E aí, se você pudesse sussurrar para você, lá atrás, com 14, 15 anos, ou não sei qual foi a idade que não estava tão bem, né? O que você queria, o que você poderia falar para você mesma? Aguenta firme, Mona. Aguenta firme que vai fazer sentido vai dar um certo. dia. Não, é muito difícil, assim, quando você passa por momentos tão desafiadores. É isso, você perde a conexão, né? Assim, então, você não vê o sentido, assim, por que eu tô passando por isso? E aí você cai muito num lugar de vítima, assim, que é um lugar que eu odeio ficar, mas às vezes a gente é jogada nesse bueiro de ser vítima e não tem muita escapatória. Mas eu acho muito bonito, assim, ter tido essa força de ressignificar e reelaborar e reestruturar essas dificuldades que eu passei em coisas que são produtivas, que são bonitas, que são sensíveis e tal. Então, o que eu falaria é, vai fazer sentido um dia. Fica firme, aguenta, vai fazer sentido. E naquele momento, teve alguém, assim, além acho que a terapia e tal, mas mais alguma coisa que te ajudou? Estou falando algum livro que você leu, ou algumas pessoas que você conversou. Então, porque esse é um ponto muito... às vezes muitas pessoas passam por isso, todos os adolescentes passam por isso, todos, 100%. Né? Sim. Mas alguns com uma intensidade muito maior. De diversos tipos, que quem sabe foi o que você descreveu aqui. Então, a minha pergunta é... E olha que incrível, né? Então, a gente está falando de uma situação muito mais profunda do que outras, e hoje também você está muito mais acima do que outras, por isso que você é Under 30. Entendeu? Quer dizer, olha o salto. O salto foi muito maior. O caminho foi muito maior, o delta é muito maior. Então, o que você falaria para pessoas que estão, quem sabe, aqui, o que você fez, né? Você... terapia, muito cuidado com você mesma, entender, olhar com referências. Teve alguém que foi referência para você? Então, posso ser um pouquinho filosófica? Não vou me estender muito. Claro. Ao longo dos anos, eu fui entendendo muito que eu tinha um apego em ser feliz. Então, se eu não estava feliz, eu estava fracassando ao mesmo tempo. Então, além de estar triste, eu me sentia fracassada, me sentia horrível, me sentia no fundo do poço. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que a felicidade não é um lugar que você chega. Ela é uma coisa que vem e vai, e você vai ficar triste e feliz. E a vida é altos e baixos. Então, você me perguntou no que eu me apoiei naquele momento. Putz, eu estava passando por um momento difícil 360, assim. Mas em relação ao meu corpo, eu me apoiei nas minhas roupas. Do resto, eu tive várias outras ferramentas que eu fui desenvolvendo. Eu escrevia muito, então a escrita sempre foi uma grande companheira para mim. Livros, amigos, família, lugares onde eu poderia conversar e ser escutada. A escuta também foi uma ferramenta muito definitiva assim, na minha jornada. E aí, conforme você vai entendendo que a vida é altos e baixos, você entende que quando você está... Por exemplo, eu estou num lugar muito feliz agora da minha carreira, porque eu achei um jeito prazeroso de produzir meu trabalho. Minha equipe está fluindo super bem, depois de anos super desafiadores de entender como montar uma equipe. Eu acabei de lançar a Tarsila, saí no Forbes Under 30, então estou num momento super legal. Isso não é o meu normal. Isso é um momento super legal e atípico. E pode ser que depois eu venha a ficar num momento difícil e depois nada é permanente. Então, entender que as coisas sobem e descem o tempo inteiro faz com que você desenvolva uma ferramenta de este lugar é temporário.
como que eu posso sobreviver aqui? E aí, cada vez que você passa por um baixo, você vai desenvolvendo novas ferramentas. Eu tenho uma amiga que é poetisa, inclusive, a Riane Leão. Ela fala de... eu já estive aqui no fundo do poço. Deixa eu colocar um copo de água para a próxima vez eu me sustentar, assim, sabe? Me segurar aqui nesse fundo do poço. Que aí, da próxima vez, você já vai encontrar coisas familiares. Eu já estive aqui antes. Entendi, sabe? Eu sei como sair. Isso aqui não é minha vida. Isso é um momento. Então, todo mundo já passou por momentos assim, né? E aí, uma vez, eu escutei de uma pessoa que enfim, incrível. E eu estava falando, olha, meu momento, eu estava mal e tal. E ele começava a rir, né? E eu falei, poxa, o que você está rindo? E ele falou assim, fica tranquilo, ele é oriental e tal. Ele falou assim, fica tranquilo. Daniel, a maior beleza da vida, é a impermanência. Por quê? Porque, e quando você descobre isso, tem um conceito que fala, as pessoas têm duas vidas. E a segunda começa quando você descobre que tem uma só. Né? E esse momento que você descobre que tem uma só é quando você descobre e fala assim, olha, eu vou ter que viver aqui. E a grande beleza é a impermanência, que é o que a vida seja boa. Porque quando você estiver numa fase ruim, fica tranquilo que vai passar. Exato. E quando você estiver numa fase boa, curta muito, vai passar. porque vai passar. Exato. Porque vai passar. Né? Exatamente. Então, e aí a hora que você descobre isso é lindo. Tudo vai passar. Sim. E a beleza é a impermanência. Sim, Né? com Aqui certeza. no Learning Village, o símbolo é o batido do coração. Exatamente. Né? E o batido do coração é isso. Quando você está estável, a vida morreu. Você morreu. Para você estar vivo, quanto mais Altos forte e bate baixos. o seu coração, mais vivo você vai estar. Exatamente. Deixa eu, indo aqui para o final, duas coisas. Em cima de tudo que você já passou, o momento que você está, e a gente está falando da impermanência, qual que é o seu maior medo e do que ele te protege? Meu maior medo. Nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Porque eu tinha o maior medo, eu enfrentei ele há 2 anos e fiquei... Por isso que eu tô, Nossa, por isso que eu tô era te isso falando. que eu tava com medo, sabe? Entendeu? Então, mas é muito legal porque às vezes o medo, e por isso que eu continuo a pergunta, né? O medo não é aquele que te trava, O que mas o medo impulsiona. que te protege. Então, é engraçado você comentar isso, porque eu tive síndrome do pânico, né? Inclusive, eu comecei a análise por conta disso, porque eu precisava de ajuda com a síndrome do pânico, porque eu tinha medo de tudo. Então, eu não conseguia nem sair de casa. Eu tinha sintomas físicos, já fui no hospital várias vezes. Então, eu vivi anos muito infestados de medo, assim, que me travavam, não medos que me impulsionavam. E aí, com anos de análise e outras assistências, consegui passar por essa fase. Hoje em dia, eu acho que assim, quem tem síndrome do pânico nunca pode falar que está curada. Mas hoje em dia, faz muitos anos que eu não tenho crises de pânico e tal. E eu acho que o que mais me impulsiona é, por exemplo, uma coisa que era, assim, tiro e queda para eu ter crise de pânico, me bota num avião. Eu ia passando mal de ter ambulância me esperando no fim do voo. Assim, não era normal. E hoje em dia eu consigo. Então, a primeira vez que eu consegui pegar um voo foi em 2022, indo para a Colômbia, que foi o primeiro bônus que eu tirei da empresa. Assim, o primeiro 13º, digamos assim, que eu tirei da empresa, a gente pegou e foi para a Colômbia. Comemorar o Ano Novo, foi também o primeiro Ano Novo que a gente pôde viajar depois da pandemia. E eu falei, eu não vou deixar de viver isso, porque eu tenho medo do avião. Então, eu gravei tudo isso, tem tudo isso documentado, assim, tem tipo um mini vlog, assim, desse... Eu fui chorando, tem vídeo de eu chorando no avião, mas eu fui para a Colômbia e foi maravilhoso. Então, o que mais me impulsiona é entender os meus medos, conseguir enfrentar e falar, nossa, já enfrentei todos esses medos aqui, tipo, já enfrentei tanta coisa difícil, isso aqui é só mais uma coisa, mais uma ferramenta, né? Tipo, as dificuldades se transformam em mais uma ferramenta. É uma coisa bem... Quando vira essa chave também, as coisas ficam um pouquinho mais fáceis. Quem sabe era... ter medo de ter medo, né? Então, esse é o maior medo, é isso, né? E hoje em Quer dizer, dia porque os medos estão aqui e você eles podem enfrentar. te travar. Não, você é um exemplo disso, por isso que eu tô. Sim. Então é isso. Os medos ou eles podem te travar ou você olhar e falar, não vou deixar isso me travar. Perfeito. E do outro lado, assim, quais as certezas que você tinha que foram desconstruídas no decorrer dessa tua
Eu tinha muita trajetória. certeza que eu ia ser artista, tipo, muralista até o fim da vida. Legal. Eu tenho uma cena muito engraçada, inclusive falando de avião, de novo no avião, que eu tava... Sabe quando tem aquelas cadeiras que são 3, assim, tipo, fileira de 3 cadeiras? Eu tava no meio, aí tinha um senhor do meu lado desenhando e uma moça do meu lado trabalhando em uma planilha. E eu tava escrevendo, né? Porque naquela época eu escrevia muito, era 2012. E aí eu escrevi assim... Eu jamais quero ter uma planilha. eu escrevi exatamente isso. Eu falei assim, tô aqui no avião, tá, eu tava morrendo de medo, então eu escrevia. Tô sentada entre um cara que tá desenhando, um senhor que tá desenhando e uma mulher na planilha. Tomara que quando eu cresça eu seja mais parecida com ele. E hoje eu sou muito mais parecida com ela. Mas eu consigo ter esse equilíbrio, entender que são fases da vida também, né? Quem sabe na minha aposentadoria eu não compre um rancho e fique pintando até o resto da minha vida. Mas eu tinha muita certeza que eu nunca ia ser assim uma empresária à frente de um negócio. Tipo, eu tenho minhas ideias, quero que elas venham para o mundo. Eu me vejo muito assim, sabe? Uma pessoa que sou boa de puxar coisas do campo das ideias para o mundo real. Assim, eu sei traçar esses caminhos. Mas agora me colocar como empresária foi um passo diferente, assim. Muito bem. A gente já está aqui no final, né? Nesse papo incrível não aqui. acredito. Que delícia! Né? De verdade, meu. Que eu adorei várias coisas que você falou. Eu falo que uma aula, um podcast, um videocast, qualquer, enfim, um evento como esse, né? É tudo aquilo que fica depois que ele acaba. Sim. Entendeu? Fica Então, um monte de coisa eu mesmo. adorei muito do que você falou aqui. Muito das provocações que você fez, das reflexões que você fez, que você traz, enfim, essa questão que o mundo não é confortável para as mulheres. Eu acho que e se eu pudesse descrever, eu acho que muito nova, quem sabe você percebeu isso, né? Você sentia isso, por mais que as pessoas não tinham te falado. E aí você pode falar, bom, então esse lugar aqui não é para mim. Algumas pessoas acabam fazendo isso. Sim, e tirando claro. a própria vida, né? Algumas pessoas falam, bom, Ou só não é o que é, ocupando, né? o que é. Eu vou me acostumar aqui, vou ficar aqui nesse cantinho. Exato, não ocupando, né? E não vou ocupar o exatamente. meu cantinho, é esse daqui, né? Ou senão, você é um exemplo de que, tipo, ele não é confortável, mas eu vou ajudar ele a ser mais confortável. Exatamente, esse é o meu E o propósito. confortável é muito bacana, porque você faz através da roupa, através da arte, através de empoderar as mulheres, através de gostosas também choram. Eu adorei todas essas coisas aqui, porque você é uma pessoa que realmente contagia os Muito outros, obrigada. no sentido de despertar essa necessidade de fazer com que o mundo seja mais confortável para as mulheres. Bom, meu Quer propósito dizer, está cumprido, então. então. Eu de verdade, né? Então Muito a gente veio aqui obrigada. falar, muitas vezes, esse podcast aqui é incrível, porque muito legal, você podia falar um monte de coisa sobre gestão, como que você está gerindo, como você gera o estoque, e aí lançou uma outra coleção. Vamos fazer vai outro lançar, episódio onde a gente fala de tudo isso. Mas eu acho que foi tão profundo do que você trouxe. Eu tenho essa mania, Quer desculpa, dizer, devia não, ter eu adorei, né? Não foi assim. Assim que é bom. Foi maravilhoso. Que bom, eu É também muito adorei nossa conversa. Muito Nossa, muito legal. nessa desconstrução que deixou esse podcast muito mais confortável também. Que dá espaço para a gente construir coisas que a gente acredita, né? Com certeza. É isso. Finalizando, eu queria que você deixasse uma mensagem final, no sentido de, até provocando, se você fosse escrever um livro hoje, que título ele teria? Entendeu? De tudo que você já passou, ou o que você gostaria de fazer projetando, se a gente fizesse esse podcast Under 40, entendeu? Quer dizer, então, imagina o Under 40, né? O que você acha que você iria falar no Under 40 quando você ganhar o título de Under 40, daqui a 10 anos a gente estiver aqui conversando com você, quais são as mensagens que você imagina que, quem sabe, você sonha hoje em fazer? Nossa, eu tenho tanta mania de inventar coisa que eu nem sei o que eu posso inventar em 10 anos para o Under 40. Mas se eu fosse escrever um livro hoje, em relação à minha jornada de empreendedorismo, seria com certeza a minha tatuagem, inclusive, do Bonde das Corajosas. Não sei se dá para ver aí. Mas eu tenho uma tatuagem escrita Coragem Mulher. E essa é uma frase que me guia muito, assim. É uma frase que minha mãe sempre me falou, e uma frase que é assim, né? Quando a gente fala de medo, que era um tema que a gente estava falando,
se a gente tem muita mania de distinguir assim, quem tem coragem não tem medo. E não é isso. Quem não tem medo é destemido, é inconsequente e está fazendo e vai descobrir depois o porquê que deveria ter medo do que estava fazendo. Quem tem coragem vê o medo e fala, tá, eu vou com medo. Então, é muito desafiador, é muito desafiador. Empreender como mulher, é muito desafiador enfrentar questões como ser humano, não só como mulher, empreender no geral. Mas com certeza seria coragem, mulher. É difícil desestabilizar um pouco, assim, desafiar mesmo as estruturas do jeito que elas são, mas a gente precisa. Então, coragem. Bom, maravilhoso. Queria agradecer aqui a Isa, queria agradecer ela de estar aqui. Acho que você finaliza, né, dizendo exatamente isso. Coragem não é falta de medo, coragem é ir com medo mesmo. Inclusive, se você tiver medo, se você não tiver medo, não é coragem. Tem algo esquisito. Não, se você não tiver medo, eu não preciso de inconsequência. coragem para andar até o elevador, eu não preciso de coragem para ligar o meu carro. Exato. Porque eu não tenho medo daquilo. Né? É algo que eu tenho medo. Então, juntando tudo, se o mundo é desconfortável para as mulheres e elas precisam ter coragem para enfrentar esse desconforto, enfrentar esses medos, para que a gente faça um mundo muito, muito melhor, muito mais saudável, muito mais incrível, muito mais sustentável, muito mais lindo. Né? Então, eu queria agradecer demais. Parabéns pela tua trajetória. Obrigada. Parabéns pela coragem que você teve, que você tem. Né? E eu tenho certeza que você vai ser realmente, já mas vai ser cada vez mais uma referência para o Brasil como um todo, transcendendo a questão da moda. Né? Mas, assim, um exemplo de que a gente pode transformar e pode criar um mundo completamente muito mais confortável para as mulheres. Muito obrigada, Obrigado gente. de coração. Isa e Daniel, obrigada pelo convite, obrigada pela conversa, obrigada pelo espaço. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Amei, me chamem sempre. Eu amo hablar, ainda mais com pessoas tão interessantes. Então, muito obrigada. Ouvintes, Lindo espero que vocês aqui tenham gostado. esse episódio maravilhoso do Forbes Under 30 Innovation, a parceria da Singularity junto com a Forbes.